A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nesta noite de domingo, 30/6/2024. Nesta noite de domingo, o último culto de junho, né? Já terminamos por completo, né? O último mês de junho terminamos por completo. É o que eu sempre falo. Só tô no YouTube, Facebook, WhatsApp, Google. Vamos conhecer o ensinamento de Tiago, né? Tiago e João. Nós vamos conhecer agora os ensinamentos de Tiago e João. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Tiago e seu irmão João estavam entre os primeiros dos 12 apóstolos. Uma vez que sempre são mencionados junto até a morte de Tiago. É cabível contar a história de ambos juntos. Eles viviam em Cafarnaum, no mar da Galileia, e eram pescadores, eram os filhos de Zebedeu e parceiros de Simão Pedro. Jesus estava andando às margens do mar da Galileia quando chamou Simão Pedro e André para o seguirem. De acordo com João, ele chamou André, que depois levou Simão Pedro até ele. Jesus então viu Tiago e João no barco com Zebedeu e o chamou. Eles imediatamente deixaram o pai no barco e foram com Jesus. Mateus 4:18. No relato de Lucas, Simão Pedro, Tiago e João estavam pescando e nada havia conseguido. Jesus, que já conhecia Simão Pedro, pediu-lhe que saísse com ele em seu barco para que pudesse pregar o povo. Em seguida, pediu aos 3 que saíssem e lançassem suas redes, que ficaram milagrosamente tão cheias de peixe, a ponto de se rasgarem. Diante disso, eles o aceitaram como o Messias, deixaram seus barcos e o seguiram. Lucas 5:11. Toda vez que os dois irmãos são mencionados por nome, Tiago sempre aparece primeiro, dando a entender que era o mais velho. Eles também são frequentemente mencionados como os filhos de Zebedeu. Isso indica que Zebedeu era conhecido na comunidade, uma vez que tinha seus próprios barcos, um grande investimento, e tinha servos. Eles eram, segundo os padrões daquela época, muito prósperos. Em uma leitura superficial, tem-se a impressão de que Tiago e João foram insensíveis, pelo simples fato de abandonar o pai e seguirem Jesus. No entanto, se Zebedeu fosse tão próspero, como mostram todas as evidências, ele não ficou de forma alguma sozinho e desamparado. Ele tinha servos e possivelmente outros parceiros, e não ficou em uma situação financeira difícil por causa da ausência de seus filhos. A decisão de Tiago e João de seguir Jesus não foi tão repentina quanto parece à primeira vista. De acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus já conhecia muito bem Simão Pedro e, portanto, teria conhecido Tiago, João e Zebedeu. Os sócios de Pedro. Jesus havia curado a sogra de Simão antes de chamá-lo, Lucas 4:38, em diante, e pedir que saísse com ele de barco para pregar à multidão. Além disso, há algumas indicações de que Zebedeu poderia ser tio de Jesus. Nesse caso, Jesus provavelmente os conhecia desde a infância. As evidências são um tanto vagas, mas ainda assim devem ser consideradas, embora nem todos aceitem. Mateus relata que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, estavam presentes na crucificação. Mateus 27:56. Marcos relata que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiaria para embalsamar Jesus, Marcos 16:1. E João diz que sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena estavam aos pés da cruz, João 19:25. Se essa terceira mulher, diferentemente identificada como a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, e sua mãe, a irmã dele, for a mesma pessoa, então Zebedeu era casado com Salomé, irmã de Maria, e portanto tio de Jesus, consequentemente. Tiago e João seriam seus primos, se esse for o caso, uma vez que moravam aproximadamente 25 quilômetros de distância um do outro. Eles talvez se conhecessem a vida toda. Jesus também teria conhecido os amigos deles, Simão Pedro
e André, provavelmente, mais uma vez, desde a infância. Essa poderia ter sido a razão porque Jesus escolheu fazer de Cafarnaum seu lar quando foi rejeitado em Nazaré. Deve-se observar, no entanto, que muitos estudiosos rejeitam essa relação com base no fato de que, se eles fossem realmente primos, a palavra da lei teria deixado isso claro, porque tais relações eram consideradas muito importantes naquela época. Tiago e João, junto com Pedro, estavam no meio do círculo íntimo dos apóstolos. Foram os únicos dos 12 que Jesus permitiu que se ajuntassem a ele na ressurreição da filha de Jairo, e os únicos que ele levou consigo para a morte da transfiguração. Na noite em que foi traído, Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João à parte enquanto oravam no jardim do Getsêmani. Apesar disso, a fé dos três era fraca, não chegando à sua força máxima antes da ressurreição. Tiago e João, obviamente, eram homens de personalidade forte e também podiam ser impulsivos, falando sem pensar. Jesus deu-lhes o nome Boanerges, uma palavra aramaica, que numa tradução livre significa filhos do trovão, Marcos 3,17. Quando os samaritanos foram grosseiros com Jesus, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus naturalmente os repreendeu. Lucas 9,54. Eles também mostraram que não haviam entendido bem o ensino de Jesus quando se aproximaram dele para perguntar se podiam se assentar à sua direita ou esquerda em seu reino. Isso nada mais era que um terrível indicativo de que eles não entenderam nada sobre o que significava a mensagem de Jesus. Para obter outros comentários sobre este incidente, veio os 12 apóstolos, especialmente a discussão sobre o patronato naquele artigo. Jesus lhes disse que beberiam o mesmo cálice do qual ele deveria beber, referindo-se, é claro, ao seu sofrimento. Marcos 10:39. No cumprimento dessa profecia, Tiago foi executado por ordem de Herodes Agripa I, pouco depois da destruição de Jerusalém, em 70 d.C. Esse é o único martírio de um apóstolo registrado na palavra da lei da Escritura. De acordo com a tradição, antes de sua morte, Tiago foi missionário na Espanha. Tá vendo que Tiago? Tiago já foi até na Espanha, tá vendo lá? E é o santo padroeiro desse país, ó. Tá vendo? Ele é considerado como o santo padroeiro da Espanha. Tá vendo? Como é que é importante? Por isso que eu falo, meus irmãos, tem que examinar as escrituras para vocês entenderem o que eram os discípulos, e o que eram os discípulos e quem são os discípulos. Porque eles estão tudo na glória, né? Não tem ninguém morto, né? Eles passou para a glória, estão indo no paraíso, né? Porque quem vai para a glória nunca morre. Mas por tá vendo como é que é bom estudar as escrituras? Ninguém sabia que Tiago era missionário na Espanha. Tá vendo? Tiago já conhecia a Espanha há muitos anos. A Espanha já existia há muitos anos, tá? Olha lá, a Espanha já existia há muitos anos. Vamos lá. E é o santo padroeiro desse país. A tradição diz que após seu martírio, seu corpo foi levado para a Espanha, onde está enterrado em Santiago de Compostela, sendo Santiago o termo espanhol para São Tiago, tá vendo? Por isso que eu falo, vocês estão aprendendo os cultos, vocês estão aprendendo a palavra, os cultos no melhor igreja do mundo, e a melhor igreja do mundo, e o melhor lugar do mundo que vocês estão aprendendo sobre a palavra, sobre a vida do evangelho, sobre a vida do crente e sobre todas essas coisas. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo deu todo o poder somente para essa igreja. Vamos lá. Porque essa igreja anda o quê? Na verdade. Vamos lá. João viveu vários anos a mais que Tiago como um líder proeminente da igreja. O livro de Atos conta que ele acompanhou Pedro em várias missões, durante uma das quais ele curaram um aleijado. Atos 3. Eles também atraíram sobre si a ira dos líderes dos judeus. Atos 4:3 em diante. João também foi um dos membros do Concílio de Jerusalém que resolveu a controvérsia judaizante. Gálatas 2:9. Tradicionalmente, João é considerado o autor do quarto evangelho das 3 cartas de João. Por causa da similaridade do estilo literário, é razoável, certo, que os 4 documentos tenham sido escritos pelo mesmo autor, mas seu estilo sofisticado levanta a questão quanto a se um pescador pouco instruído poderia ter avançado para esse nível literário sem estudo
intensivo. Por tradição, João também é identificado com o discípulo a quem Jesus amava. João 13:23. Muitos contestam essa afirmação sob o pretexto de que João não teria descrito a si mesmo com esses termos exaltado. Por outro lado, se ele não for o autor, isso mesmo, né? O autor do Evangelho, então esse argumento desaparece, seria menos provável, de acordo com alguns eruditos, que ele fosse a mesma pessoa que o João, autor do livro de Apocalipse. Há quem creia que esse livro foi escrito por um autor diferente dos outros 4 livros atribuídos a João. Existe uma tradição antiga de que Jesus deixou Maria aos cuidados de João, João 19:5 em diante, que se mudou com ela para Efeso, onde ambos no fim morreram e foram sepultados. Segundo outra tradição ainda menos sólida, João foi martirizado pouco depois de seu irmão Tiago. É isso aí, meus irmãos, minha irmã. Nós estamos aprendendo sobre Tiago, filho de Alfeu, né? Nós estamos aprendendo. E madrugada retornarei de volta. Nós estamos conhecendo Tiago, ó, que nós já lemos. Ó, nós começou aqui, tá? Nós estamos aprendendo com ensinamentos aqui. Nós estamos aprendendo com esses ensinamentos daqui, ó. Porque a parte do outro ensinamento está rasgada. A parte 1, o capítulo 1 e o capítulo 2 está rasgado. Aí nós estamos pegando o capítulo 1 dos ensinamentos com outro livro que igual eu falei para vocês, que eu já ando preparado, né? Eu estou com um livro aqui, lendo já, e nós estamos conhecendo sobre a vida de Tiago e sobre os ensinamentos da igreja. Então, madrugada eu vou retornar de volta. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao tanto que nós começamos a ler aqui. Tiago e João e os filhos de Zebedeu. Nós começamos a ler aí. Ó, nós lemos aqui, olha lá, ó. Nós lemos aqui, ó, o tanto que nós já leu, ó. Nós foi parar aqui na página 486, né? Nós estava na página 485, nós estava na página 484 e nós estava na página 483, onde que nós começamos a saber sobre a vida de Tiago. Vou fazer mais uma oração mais uma vez. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, abençoe somente meus inscritos que estão aqui, os que estão lá no Facebook e WhatsApp. Derrama vitória e as portas abertas só para eles. Amém. Madrugada, vou continuar a falar novamente. Nós já terminamos do capítulo 1 sobre conhecer Tiago, e depois nós vamos para o capítulo 2 lá, continuando sobre a vida de Tiago. E isso mesmo, nós começou aqui no capítulo 1 sobre a vida de Tiago, e depois nós vamos para o capítulo 2, e depois nós vamos para o outro ensinamento lá, que no capítulo 3 não está rasgado, né? Nós vamos conhecer mais sobre Tiago. É isso aí. Mesmo assim nós não perdeu capítulo nenhum, não perdeu nem capítulo 1, nem capítulo 2, porque ainda bem que eu tinha guardado o outro livro aqui para nós saber sobre a vida do Evangelho, né? Isso aí, culto à noite, terminado completo. Culto terminado completo. Terminado. Madrugada estarei de volta com força total.